eu me lembro que quando eu comecei a ministrar, com os meus 4 anos de idade, foi uma coisa, assim, muito do nada. Assim, tipo, não foi nenhuma coisa que, tipo assim, os meus pais pegaram e falaram assim, ó, Agatha, tal dia você vai pregar. Não, muito pelo contrário. Eu me lembro que os meus pais, antes de nós sermos do Ministério de Perus, da Assembleia de Deus Ministério de Perus, nós éramos de um outro ministério, inclusive era um ministério muito fechado, sabe? Muito privado, para essas coisas de sair para pregar fora, de sair para cantar fora e tudo mais. Era um ministério muito privado. E essa foi o maior do motivo do meu pai ter saído, porque ele viu a necessidade na época de que, em questão de 1 ano e meio, ele viu a necessidade de que a gente deveria sair daquele local e ir para um local com mais visão e tudo mais em relação a isso. E eu me lembro que era uma igreja bem pequenininha lá no Jardim Elisa Maria. E aí os meus pais pastoreavam essa congregação do Elisa, bem pequenininha. E aí eu me lembro que era um culto de sábado. Terminou o culto de sábado. E aí eu entrei no carro, eu me debrucei assim no meio deles e eu falei assim, ó, segunda-feira eu quero pregar. E aí eu falei assim, pai, eu quero pregar segunda-feira. E aí meu pai achou isso uma bobagem, né? Meu pai falou, uma pessoa de 4 anos de idade vai fazer isso? E eu me lembro que antes de eu tomar essa atitude de falar com eles, eu já tinha feito 4 anos e um pouco antes disso, eu cheguei a passar por um processo de enfermidade, eu tive a doença chamada estomatite, só que no meu caso ela começou de dentro para fora. Então isso me causava febre, isso me causava um monte de coisa. E aí eu me lembro que teve um dia que Deus usou uma pessoa para falar para minha mãe, ó, essa menina ela vai ter um grande propósito. Essa menina não foi gerada à toa. E aí depois que eu passei por esse processo, que aí eu falei pro meu pai, ó pai, nesse culto de sábado, depois que terminou o culto, eu falei assim, pai, segunda-feira eu quero pregar. Aí eu me lembro que a gente chegou segunda-feira no culto, e eu lembro que tinha um jovem, um moreninho bem pequenininho, bem magrinho, que ele ficava sempre na porta, e quando a gente chegava, ele sempre perguntava, irmão Alessandro, quem vai pregar hoje? E aí meu pai falou assim, ó, a Agatha tá desde sábado com a ideia de que hoje ela vai pregar. Aí meu pai foi lá, me deu oportunidade. Eu não me lembro, não faço a mínima ideia de qual livro que eu preguei, sobre o que eu preguei. Se eu falei alguma heresia, não me lembro disso. Só sei que meu pai me deu a oportunidade, ele leu a mensagem, ele leu, que eu não sabia ler, obviamente, na época. E aí eu só ministrei, só falei. E eu me lembro que naquela época, nesse ministério, até hoje eles têm a rádio, né? Tem uma rádio. E aí o meu pai participava da rádio junto com os outros irmãos, junto com os outros pastores. E aí o meu pai tinha que ir pra rádio 9h30 da noite. E por eu falar demais, né, desde pequena, passou do horário. Meu pai ficou bravo comigo quando a gente chegou em casa, mas minha mãe disse até hoje que foi um culto extraordinário, foi uma bênção. E aí dali pra frente começou, graças a Deus.